Oi, se você caiu aqui neste canal, então essa palavra é para você. Hora da palavra. Nós vai estar lendo aqui em Atos 16. Atos 16, versículo 25 diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus, né? Vocês me desculpem, estou um pouquinho gripada. Esta palavra em Atos, o livro de Atos, ela já começa sendo narrada pelo Paulo. Paulo era conhecido como Saulo, o perseguidor da igreja, né? Até um certo dia que ele indo a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro, Deus falou com ele e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele falou: Quem é, Senhor? Quem é? E ele falou. E Jesus falou: Sou eu a quem tu persegue. A partir deste momento, Saulo se converte e ele que se começa a se chamar por Paulo. E em Atos começa a trajetória daquele que perseguia a igreja para ser perseguido. Paulo era perseguidor da igreja, mas quando ele se converte a Jesus Cristo, ele começa a ser perseguido, né? E aqui onde a gente leu esta palavra, é uma palavra maravilhosa, de uma, de uma tal forma que nos ajuda a vencer no nosso dia a dia. Ele estava preso, Paulo e Silas, em uma prisão, eles foram açoitados, eles apanharam, e ali eles presos no meio do pátio, né? Presos ali, mas não deixaram de louvar ao Senhor. Mesmo eles sabendo que eles estavam ali presos pelo nome de Jesus, e mesmo assim eles não deixaram de louvar a Deus. Paulo e Silas nos ensinam uma lição que não importa onde você está, se você está preso, numa dificuldade, numa luta, numa prova, em um vale, isso não é motivo de você parar de adorar a Deus. E ele deixa mais uma lição, que é no momento da dificuldade que a gente adora a Deus, Deus responde. Eles estavam adorando a Deus por volta da meia-noite e veio um terremoto tão grande que as correntes, as cadeias se abriram. Às vezes a tua chave para abrir essa porta tua, a porta que você está querendo, a porta o caminho que você está querendo, a chave é a adoração. É uma adoração sincera, é uma adoração de dentro para fora. É uma adoração direcionada ao Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que você adora e a sua adoração estiver direcionada ao Pai, o Pai te responderá. Porque não tem nada que você peça ao teu Pai que Ele não te dê. Que tudo que você pedir, que seja na direção de Deus, que seja para glorificar o nome de Deus, Deus vai prover na tua vida. Mas coisas que é para o teu bem querer, que seja para glorificar o teu nome, não. Quando Paulo e Silas ora a Deus, eles louvam a Deus, ó, os ouvidos dos presos, ouvindo aquele louvor. Olha como eles estavam atentos. Creio eu que no momento eles pensaram assim: cara, eles estão machucados, eles estão feridos no sereno da meia-noite e mesmo assim estão louvando ao Deus dele, mesmo assim eles estão clamando a Jesus. Já pensou os presos, o que eles pensaram? Talvez muitos estavam ali murmurando da vida que estava tendo preso, sabendo que a maioria estava ali sendo preso pelos atos que eles cometeram,
pelas obras que eles fizeram. Mas Paulo e Silas estavam ali sendo açoitados, sendo presos por falar o nome de Jesus. Que mal tem isso, falar do nome de Jesus. Mas para muito isso é um crime. Mas para quem serve a Deus é mandamento. Ide e pregai o meu evangelho para todos. Não se vergonhe, não tenha vergonha diante do mundo de falar de Deus. Tenha vergonha de falar de você, dos seus erros, das suas falhas. Mas de Deus não tenha, não tenha. Fale o nome de Jesus, porque através da sua palavra, através do testemunho que você venha falar, daquilo que você venha falar, talvez vidas venham ser salvas, vidas venham ser libertas, vidas vai ser transformada, porque é na palavra que o nome do Senhor age. E neste momento, Paulo e Silas adoram a Deus, não importa o momento, não, eles nos ensinam que não importa o momento, não importa a dificuldade, não importa o que você está passando, o segredo é adorar, o segredo é louvar, o segredo é clamar, o segredo é buscar, que Deus vai te abençoar. Olha, por eles ter feito isso, cadeias de todos foram abertas, não só de Paulo e Silas, mas de todos os presos. De todos os presos. E aquele povo, eles não pensaram em fugir. Eles não pensaram de sair dali, porque a glória do Senhor foi tão forte que eles não se moveram, eles não saíram daquele lugar para fugir, não, porque o poder da adoração transforma até quem está preso. O poder da adoração transforma todos que estão ouvindo. E se Deus responde a tua adoração, fazendo mover, a terra tremeu. Olha como é o poder da adoração. E houve um terremoto tão grande. Imagina esse terremoto. Você está ali adorando a Deus e de repente um grandioso terremoto, de uma confirmação que Deus está recebendo o teu louvor, a tua adoração. Porque isso para Paulo e Silas foi como Deus falasse assim, Jesus falasse assim, eu estou contigo. E hoje eu te liberto para tu ir e pregar mais, anunciar mais, salvar mais almas. A Bíblia relata que quando os guarda acordam, que ele vê que os portões estão abertos, que as cadeias estão abertas, ele já puxa a sua espada para tentar tirar sua própria vida, achando que todos tinham fugido. Mas ele ouve de repente uma voz lá no fundo e fala, não faça mal contigo, estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Paulo falou assim, olha, não te faça nenhum mal, estamos aqui, tá todos aqui, nós não fugiu. E aí eles contam o que aconteceu. E aí aquele homem, aquele guarda fala assim, o que eu faço para ter isso também? E Paulo falou assim, é só crer em Deus. Crer em Deus. Tu e a tua casa será salva. Olha, o poder da adoração. Eles estavam adorando com dor. Eles estavam adorando presos. Mas almas foram libertas naquele lugar. Às vezes você está adorando no lugar errado. Mas Deus vai te enviar você a adorar no lugar certo, porque em meio à tua adoração, Deus vai te usar para almas ser libertas, almas ser transformadas. Que lindo é o poder da adoração. Que lindo é você ter a certeza a quem você adora. Que lindo é você buscar, você ter a resposta do Deus que você serve, do Deus Altíssimo, do Deus vivo que é na tua vida. Que lindo é. E hoje em dia,
Hoje em dia o amor de muitos já se esfriou. O amor de muito mudaram, porque a palavra fala que haveria dias que o amor de muitos se esfriaria. Mas eu venho falar para você, nós pode estar mudado, mas o nosso Deus nunca muda. Se você está ouvindo essa palavra e você quer voltar ao seu primeiro amor, aquilo que você era, começa a fazer aquilo que você fazia, adorar mais, buscar mais, jejuar mais. Porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A nossa geração vai mudando dia após dia, mas o Espírito Santo de Deus na nossa vida não tem que ser mudado, tem que ser aperfeiçoado a cada momento. Não deixe que o mundo moderno venha mudar o nosso espírito, a nossa identidade, que é o Espírito Santo de Deus. Servir a Deus é estar na presença dele, em qualquer situação, seja no vale ou no deserto. O segredo é a adoração, estar firme na presença de Deus. Paulo e Silas nos ensina isso. Paulo hoje nos ensina isso. A palavra do Senhor vem se renovando a cada dia. A palavra do Senhor vem nos fortalecendo. A palavra do Senhor é viva e eficaz para a nossa alma, para o nosso espírito. Está na hora da gente começar a se revestir do Espírito Santo, se revestir da palavra, se revestir da armadura que Deus nos deu. Para que quando a gente adorar a Deus, Ele nos responda imediatamente. Para que quando a gente venha clamar a Deus pelo milagre, Deus te responder com aquele milagre que você está pedindo. Porque as coisas não acontecem como antes, porque está faltando intimidade com Deus. Está faltando diálogo com Deus. Eu não estou falando de você falar de Deus. Eu estou falando de você falar com Deus. Porque falar de Deus, a gente pode falar muito. Mas falar com Deus, a gente está falando pouco. Porque se a gente estivesse falando mais com Deus, a igreja estava vivendo um renovo, um avivamento. Porque quanto mais a gente fala com Deus, nós cria intimidade. E se você tem intimidade com Jesus, Ele faz um mover na tua vida. Ele mostra que você é com Ele. Assim como Ele foi na vida dos nossos irmãos. Assim como Ele é na vida daquele que busca dele dia e noite. Tem muitos que ainda buscam Jesus na sinceridade, na humildade. Tem muito que busca Deus, porque ele quer Deus, ele quer conhecer Jesus, quem ele é de verdade, não pelos milagres, não pela obra, mas sim porque Deus, pelaquilo que Deus é, pelaquilo que Jesus é. A maioria das pessoas hoje querem mais buscar a Deus pelos milagres, pelas promessas. Ei, Deus é Deus de promessa, mas Ele é Deus para te dar a libertação e a salvação e uma vida eterna. Os milagres que Deus faz na nossa vida é para aqui, para a nossa carne agora. Mas o maior milagre é de você entrar no céu, no reino de Deus, e você ter sua morada com Ele, viver com Deus, viver com Jesus. Olha que oportunidade que Deus nos tem para nós. Entrar numa cidade celestial e passar nossa eternidade. E passar nossa eternidade com Deus é a glória de Deus. E entender e perguntar para Ele, entender, Deus, por que eu, Pai? E Ele vai falar, eu que te chamei, eu que te escolhi. Deus te escolheu. Foi Deus que te chamou, Ele te ungiu para ser servo, para ser filho. Então não deixe
o Espírito Santo, o brilho do Espírito Santo se apagar na sua vida. Venha acender essa luz, essa chama que há em ti. A luz do Espírito Santo não se apagará. Daqueles que temem a Deus, daqueles que vivem na obediência, daqueles que creem em Deus. Se você crê em Deus, esta palavra é para você. E esta palavra veio direcionada do Espírito Santo para a tua vida. Não se esqueça de adorar. Não esqueça de viver o hoje, no momento de adoração, no momento de louvor. Se você está chorando, louve. Se você está sorrindo, louve. Se você está numa dificuldade, louve. Se você está no vale, louve. Se você está no deserto, louve. A adoração é a chave da tua vitória. Amém? Fique com essas palavras. E essa foi a palavra de Deus para a tua vida. Vamos fazer um minutinho de oração, porque esse vídeo só acaba depois da oração. Vamos fazer um minutinho de oração para que Deus venha abençoar a minha vida e a tua vida, de todos aqueles que estão ouvindo. E que eu falo para você que a palavra de Deus é viva e eficaz para a nossa alma. A palavra é simples. Eu não tenho muito estudo, mas eu tenho um Espírito Santo que me conduz a levar a palavra até você. Senhor meu Deus, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por este momento de palavra que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra maravilhosa, que o Senhor conduza o meu espírito até chegar ao teu, Pai. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados, perdoa os meus irmãos, as minhas irmãs, que o Senhor venha abrir os ouvidos, a nossa mente, os nossos olhos para as coisas espirituais, para que o teu espírito venha crescer sobre nós, a tua chama venha se acender a cada dia, Pai, e o poder da tua adoração seja na nossa vida, Pai. Senhor Jesus, abençoa os familiares, daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão aqui. Liberta, transforma, Deus. Ouve o desejo, o milagre daqueles que te clamam e te buscam, meu Pai. Que o Senhor venha operar na vida de cada um. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Um beijo da Thay.